Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim: Por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios, diga cheios, do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e fortalecidos com o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém? Então, esse texto fala um pouco sobre a vontade de Deus. E hoje o tema da mensagem é os 3 seis da vontade de Deus. A vontade de Deus é algo que nós estamos constantemente perguntando, nos questionando. Usei isso também na introdução no sábado passado. Questões que nós temos, estamos sempre tentando descobrir qual é a vontade de Deus. Qual decisão eu devo tomar? Qual empresa eu devo trabalhar? Qual pessoa eu devo trabalhar? Eu devo namorar? Então nós estamos sempre buscando que Deus nos oriente e nos dê revelações específicas, para que a gente possa tomar decisões assertivas nas nossas vidas. E isso é muito importante, porque a gente, quando lê a Bíblia, a gente vê que homens de Deus, eles foram direcionados e movidos pela voz de Deus. A gente vê que reis que tinham um bom relacionamento com Deus e queriam obedecê-lo, antes de ir para uma batalha, muitas vezes eles perguntavam: eu devo ir? Como eu devo ir? Homens que tiveram diversas revelações através de profetas, alguns através de anjos, ouviram a voz de Deus para serem guiados de forma específica para uma missão, para um chamado. E da mesma forma, nós também temos essa expectativa de vivermos essa vontade de Deus. Às vezes, literalmente, desejamos que venha um anjo e nos fale. Por que não vem um anjo e fale exatamente o que é para eu fazer? Se você nunca pensou isso, nunca criou essa expectativa, você está sendo crente do jeito errado. Porque o normal nosso é querer ter essa experiência para termos essa plena convicção. Mas esse tipo de vontade de Deus específica é apenas um tipo da vontade de Deus, que é essa vontade específica que Deus tem para as nossas vidas e que ela se manifesta de uma maneira sobrenatural. Deus nos revela de uma maneira específica também. Mas a vontade toda de Deus não se manifesta e não é para nós vivermos apenas dessa forma. Nós vivemos, por exemplo, a vontade de Deus a partir da intervenção soberana dele, a partir dos decretos dele, que nós nem conhecemos. A gente não sabe tudo que Deus está fazendo em todo o tempo, todas as intervenções. Uma boa explicação para a gente trazer para as nossas vidas é, muitas vezes, quando estamos diante de uma situação, geralmente a gente questiona quando é algo negativo. E a gente fala assim: cara, eu estou vivendo isso, eu ainda não entendi o porquê estou passando por isso, mas eu decidi confiar. Então eu estou o quê? Eu estou reconhecendo que eu não sei qual é a vontade de Deus naquela situação. Eu não entendo por que estou passando por isso. Mas eu decido confiar. Então eu conheço a Deus, eu confio em Deus, mas Ele está agindo em algo na minha vida
que é a vontade soberana dele e que ainda não me foi revelada. São os decretos de Deus. Mas nós temos também uma vontade de Deus que tem a ver com vivermos o caráter dele, os preceitos de Deus, agradá-lo a partir do padrão moral de Deus. Então, quando nós vivemos uma vida em concordância com a vontade de Deus, nós também estamos vivendo essa vontade, a vontade dos preceitos de Deus, da moral de Deus para as nossas vidas. Então, hoje, nós vamos falar sobre a vontade de Deus para que a gente tenha essa convicção, para que a gente, mesmo que tenhamos um desejo, um anseio, e a gente precise de respostas de Deus específicas em algumas situações, a gente não fique todo o tempo achando, será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Será que isso é para a minha vida? E a gente vai ver que a vontade de Deus é muito mais do que apenas as direções específicas de Deus. E Paulo ele está falando um pouco sobre isso aqui na carta aos Colossenses. Então essa é uma das cartas à igreja em Colosso que não foi plantada por Paulo. Quando a gente lê no capítulo 1, se eu não me engano no versículo 7, ele diz, vocês o aprenderam de Epáfras. Então era um discípulo de Jesus, também companheiro ministerial de Paulo, ele que planta essa igreja. E Paulo ele está também preso nessa ocasião dessa carta, mas ele recebe notícias que essa igreja estava caminhando bem, que eles criam em Jesus verdadeiramente. Se você ler depois todo o capítulo, você vai ver como Paulo reconhece uma vida, uma verdade nessa igreja, por conta do testemunho que Epáfras deu a ele do que estava acontecendo ali naquele lugar. Mas agora, Paulo, que quando ele não estava presencialmente com as igrejas, ele tinha o costume de orar, né? Então, a gente vê, por exemplo, em Filipenses, ele dizendo também, eu oro por vocês. Aqui agora ele está compartilhando mais uma vez o que ele ora. É por isso que no versículo 9 ele diz, por essa razão, desde o dia em que ouvimos o quê? O testemunho de vocês, não deixamos de orar por vocês. Olha só que bom. Que bênção deveria ser, né, para essas igrejas receber uma carta do apóstolo Paulo dizendo, olha, eu recebi o testemunho daquilo que vocês têm vivido com o Senhor e agora a gente não para de orar por vocês desde quando esse testemunho chegou a nós. Você ficaria curioso sobre o conteúdo da oração de Paulo, orando pela sua vida, orando por nós como igreja? Eu creio que todo homem de Deus, ele expressa muito daquilo que é o coração dele nas suas orações com o Senhor. E Paulo, ele compartilhava isso. E ele vai dizer então, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então o desejo de Paulo era que eles fossem cheios, é que Deus os enchesse, é que a vontade de Deus que nós queremos viver, e todos nós queremos viver a vontade de Deus, não fosse numa medida rasa, não fosse numa medida média, mas que fosse numa medida de transbordar. Uma vida que transborda da vontade de Deus. Uma igreja, uma comunidade de fé que transborda, que tem pleno conhecimento daquilo que é a vontade de Deus. Então essa vontade de Deus não é para vivermos apenas de vez em quando. A vontade de Deus não era para vivermos apenas em algumas decisões na história das nossas vidas. Mas o desejo de Deus, expresso através das orações de Paulo àquela igreja, e isso serve para nós hoje, é que transbordemos, que sejamos cheios, que sejamos plenos da vontade de Deus para as nossas vidas.
Quantos aqui desejam ser cheios? Quantos aqui desejam transbordar da vontade de Deus? Eu também quero transbordar da vontade de Deus. E Paulo, ele começa então a dar alguns passos e trazer, e eu separei aqui três palavras que começam com C, porque fixa melhor, nos dá uma memória melhor, é uma forma mais didática, mas obviamente que as palavras aqui, elas não se limitam às palavras que eu vou usar. Esse texto é muito rico e traz uma verdade muito profunda. Mas a primeira parte dessa vontade de Deus tem a ver com o conhecimento. Tem a ver com conhecermos essa vontade de Deus. Sejam plenos, transbordem do conhecimento da vontade de Deus. E sobre conhecer a vontade de Deus, Paulo ele divide então em duas partes, ou dois aspectos do conhecimento da vontade de Deus. É só a gente continuar no capítulo 9, que ele continua com toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria e entendimento do Espírito ou entendimento espiritual são os dois aspectos que compõem o conhecimento da vontade de Deus. E são palavras, sabedoria e entendimento espiritual. Se a gente for procurar definições, podem haver definições bem parecidas. São palavras que o significado mesmo também, elas se sobrepõem. Então, é difícil a gente discernir exatamente, porque são parecidos em alguns aspectos. Mas eu vou usar um exemplo aqui que vai nos ajudar, pelo menos, a entender o que Paulo está falando dentro desse contexto, mesmo que muitas vezes outras pessoas usam em contextos diferentes. Mas sabedoria aqui seria o conhecimento principal e balizador. Seria, por exemplo, é difícil para essa geração entender, mas seria o papel de uma bússola, sabe? Uma bússola, ela aponta para o norte. Ela só tem aquele caminho, ela dá aquela direção. Mas se você quiser sair de uma cidade para ir para outra cidade, você pode sair daqui andando reto, seguindo uma bússola? Não, porque você vai ter várias ruas, vários caminhos. Você pode ir reto, daqui a pouco você está numa rua sem saída. E aí, o que você faz? Você sabe que o caminho é para lá, mas você vai ter que dar uma volta, você vai ter que ir para a direita, você vai ter que ir para a esquerda, você vai ter que subir. Ou seja, mesmo que a bússola, a sabedoria, seja o conhecimento balizador, aquilo que norteia, o entendimento espiritual, o entendimento do Espírito é aquilo que nos ajuda nos detalhes. É aquilo que vai nos conduzir a como chegar no nosso norte, a como tomar microdecisões que vai nos levar a alcançar aquele grande objetivo. Então, quando nós aplicamos na nossa vida cotidiana, uma pessoa sábia da vontade de Deus é uma pessoa que ela tem como norte, aquilo que norteia ela, está em concordância com a vontade de Deus. Ela expressa a vontade de Deus naquilo que ela tem como objetivo, naquilo que ela tem como intenção, naquilo que ela tem como alvo principal. Então isso é o norte. E a pessoa sábia, ela norteia a sua vida a partir da vontade de Deus. Por exemplo, lá no seu trabalho, você pode ter amigos lá no seu trabalho que vocês cooperam para fazer a mesma coisa, colegas de trabalho, que têm uma função parecida, que chegam no mesmo horário, saem no mesmo horário. Agora, todas as pessoas no seu trabalho estão ali pelo mesmo propósito? Talvez o que tem em comum é que todo mundo quer receber o salário no final do mês. Eu tenho certeza que não tem ninguém lá que assim, não, esse mês eu não vou receber o salário. Mas você que é uma pessoa sábia, cheia da vontade de Deus,
você tem propósitos maiores, você tem nortes maiores. Você não trabalha só para receber o salário. Você não trabalha só para pagar as suas contas ou só para ficar rico. Você vê no seu trabalho o quê? Uma forma de agradar a Deus. Você quer glorificar a Deus através daquilo que você faz. Você não está disposto, por exemplo, a criticar uma pessoa injustamente, caso isso vá te beneficiar, talvez financeiramente, talvez em uma posição de trabalho. Por quê? Porque você é uma pessoa sábia e é uma pessoa que tem entendimento espiritual. Então, o fato de você ter a sabedoria e a vontade de Deus em tudo aquilo que você faz, o seu norte é sempre um propósito maior, que está ligado àquilo que nós conhecemos quando olhamos para Cristo, quando olhamos para as Escrituras. Então, o que nos fundamenta, o que nos baseia para fazermos o que fazemos, está em concordância, revela, expressa a vontade e os propósitos de Deus. E quando eu tenho uma sabedoria, então, o balizador, o entendimento espiritual, me leva a entender o que eu devo ou não devo fazer nesses detalhes, nos relacionamentos, nas pequenas decisões. Por quê? Porque o norte eu já sei. Eu estou aqui para glorificar ao Senhor. Eu estou aqui para ser um testemunho vivo de quem Cristo é. E se esse é o meu norte, eu sou uma pessoa sábia. E se eu sou uma pessoa sábia, como é que eu aplico, então, as decisões do dia a dia? A maneira de lidar com as pessoas, aquilo que eu posso ou não posso fazer, a minha honestidade no meu trabalho, eu aplico isso com o entendimento espiritual, com o entendimento do Espírito. Então, a sabedoria me dá um norte principal, e o entendimento, ele me dá os detalhes da caminhada, das decisões que eu preciso tomar para que eu viva essa vontade de Deus. Eu vou usar um exemplo diferente agora do ambiente de trabalho, eu quero usar eles com detalhes. Porque em meio à vontade de Deus, a gente se depara com a vontade humana. Quando alguém ofende você, alguém te ofendeu, alguém falou com você da forma que não deveria, alguém fez uma brincadeira que você não gostou, você ficou ofendido com uma pessoa, com aquilo que ela fez, tá? Como eu ajo nessa situação? Quais são as opções que eu tenho de forma de agir ou reagir a isso? Se a gente for pegar a vontade humana apenas, eu coloquei algumas coisas que são comuns, por exemplo, que eu me sinto muitas vezes no direito. Afastamento. Eu posso decidir me afastar. Essa pessoa me ofendeu, eu me afasto. Humanamente falando, gente, nos princípios terrenos, não tem pessoas que vão entender isso como sabedoria? A pessoa te ofendeu, você se afasta dessa pessoa para que a pessoa não te ofender mais? Tem muitas pessoas que usam esse princípio em sua vida. Vingança, o revidar, né? Não, a pessoa me ofendeu, eu já revido logo. Não levo desaforo para casa. É ou não é um princípio comum? É um princípio comum que as pessoas aplicam. Criticar. A pessoa me ofendeu, eu não vou revidar, eu não vou me afastar, mas eu vou fazer o quê? Eu vou ir em outras pessoas e eu vou começar a criticar aquela pessoa. Tem gente que se norteia por isso. Uma outra coisa, eu vou guardar. E aqui o guardar é no sentido de guardar, no sentido do rancor, sabe? A amargura. Eu vou guardar para mim, né? Porque foi o meu chefe, porque foi o meu líder. Então, se eu falar, pode ser que eu ainda sofra as consequências depois.
Então o que eu vou fazer? Eu vou guardar no meu coração essa chateação. E eu vou ficar amargurado guardando isso no coração. São aplicações, são norteadores comuns. Mas são baseados em quê? Em verdades terrenas. Agora, se eu quero lidar com essa situação a partir do conhecimento da vontade de Deus, eu preciso começar com a sabedoria. E o que seria, então, um norteador, uma sabedoria de Deus para eu lidar com alguém quando essa pessoa me ofende? Eu tenho exemplos. Eu posso olhar para os princípios da palavra, para aquilo que está escrito, e eu posso olhar principalmente para a palavra, para o verbo encarnado, que é Jesus. Como é que Jesus lidou com aqueles que foram seus ofensores? Jesus se afastou? Jesus agiu com vingança? Jesus ficou amargurado? Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus o quê? Dedicou um coração disposto a perdoar. Um coração disposto a se reconciliar. Então eu entendo que numa situação onde alguém me ofendeu, qual que é a vontade de Deus? Ah, Senhor, manda um anjo falar se eu devo ou não me afastar dessa pessoa. Se eu devo... Ou seja, a primeira coisa eu sei, existe um norte. A sabedoria de Deus me diz que se uma pessoa me ofende, o meu norte deve ser a reconciliação. Deve ser o perdão. Então, ser cheio do conhecimento de Deus e da sabedoria de Deus é entender que a opção é: qual é a vontade de Deus nessa situação? O que Jesus faria nessa situação? Quais os princípios que a palavra de Deus me revelam para lidar com esse assunto? E aí eu entendo que o perdão é o norteador. E aí sim, o entendimento espiritual vem na minha vida para que eu possa saber, cara, como que eu devo falar com essa pessoa? Será que eu devo ir lá e vomitar? Falar, você fez isso e tal? Espera aí, a sabedoria é que você deve se reconciliar. Mas o entendimento do Espírito vai te conduzir para que você vá, o quê? A partir da frutificação do Espírito, com mansidão, buscando entender a outra pessoa, dando um voto de confiança de que talvez aquela pessoa não tinha aquela intenção, de talvez você também sondar o seu coração, de olhar assim, a partir do momento da ofensa, será que eu não já tomei atitudes também que feriram aquela pessoa antes de ir conversar com ela para me reconciliar? E aí, muitas vezes, nessa conversa, o entendimento do Espírito vai me levar até eu pedir perdão. Olha, me perdoa, eu fiquei ofendido e também errei com você. Isso é alguém o quê? Cheio da vontade de Deus que se expressa em sabedoria, em entendimento espiritual. A sabedoria norteia a minha vida. É a sabedoria de Deus que diz quais são os meus propósitos, quais são as minhas intenções, o que eu tenho que ter como prioridade. E o entendimento espiritual me conduz nos detalhes para que eu alcance aquele norte, aquele propósito, de maneira que também agrade ao Senhor. Então, essa é a primeira parte da vontade de Deus, é o conhecimento dessa vontade. Mas o texto continua e vai dizer assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. E eu quero destacar aqui que após a exposição de que nós devemos ter esse conhecimento de sabedoria e entendimento, agora nós devemos o quê? Aplicar.
Agora o desafio é obedecer. Então, se primeiro é o conhecimento, o primeiro C, o segundo C é a conduta. Uma pessoa cheia da vontade de Deus não é uma pessoa que sabe dar conselhos para todos chegarem à vontade de Deus, mas é uma pessoa que tem uma conduta coerente com a vontade de Deus. Sabe? Então, a pessoa que tem uma conduta, ela expressa a sabedoria e o entendimento espiritual. Uma pessoa que tem uma conduta é aquela assim, quando você se esforça para, cara, o que eu devo fazer nessa situação? Você lê a Bíblia, você pede conselho, mas aí tem uma pessoa que você diz assim, eu posso fazer igual aquela pessoa fez naquela ocasião. É uma pessoa que ela é um exemplo. Ela tem uma conduta compatível. Ela vive de maneira digna da vontade de Deus. Parece que é fácil, mas não é fácil. Às vezes, nós buscamos a vontade de Deus, nós buscamos o conhecimento de Deus, mas não estamos tão tementes em relação à grande responsabilidade que é obedecer a Deus após a vontade dele ser revelada a nós. E isso é um grande desafio, sabe? Tem pessoas que buscaram tanto a vontade, a revelação de Jesus, e talvez o pior dia da vida dela foi quando Jesus revelou a vontade dele. Porque aí, uma vez revelada, ou eu obedeço para ser aprovado, ou eu desobedeço para desaprovação. Eu não posso ser mais inocente de uma verdade que me foi revelada. E quem quer ser pleno da vontade de Deus, quer agradar a Deus em toda situação. A gente vê claramente no texto, aonde um jovem rico vai até Jesus e pergunta, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ele começa a citar alguns exemplos da lei. Você não deve roubar, você não deve matar. E aí ele vira para Jesus e diz assim, olha, eu tenho obedecido a tudo isso. Então ele tinha o quê? Uma lista de regras que até então eram válidas, e ele obedecia tudo isso desde a sua infância. Mas aí Jesus vira para ele e fala assim, olha, você quer ir além? Você quer me agradar e viver a minha vontade no nível da lei? Eu te dei essa resposta. Mas você quer ir além? Você quer ser perfeito? Faz o seguinte, pega tudo aquilo que você tem, dê aos pobres, e depois você vem e me segue. Quem foi que perguntou? Foi Jesus que foi até ele falando assim, olha, estou te chamando. Não, ele foi até Jesus, buscando o quê? A vontade de Deus, buscando entender o que fazer para herdar a vida eterna. Até então, enquanto ele estava no nível da lei, ele era irrepreensível. Mas quando Jesus chama para ser discípulo, quando Jesus chama para caminhar junto, Jesus não está falando mais de uma lista de regras. Agora Jesus está falando sobre seguir uma pessoa, sobre caminhar mais juntos, sobre compartilhar a vida. E agora o nível para viver a vontade dele aumenta, porque os recursos que ele tinha não tinham valor para o ministério que Cristo veio exercer. Jesus não precisava de um patrocinador. Jesus exerceu o ministério dele transferindo vida aos seus amigos, o tal vida na vida. E para esse nível da vontade de Deus, não bastava uma lista imperfeita de regras para dizer o que era certo ou o que era errado, mas era agora uma relação de imitação,
onde aqueles que caminhariam com Cristo precisariam ter um coração totalmente entregue para agradá-lo. E nesse processo de agradar a Jesus, o grande desafio é porque esse processo é um processo de frutificação. Fruto não é instantâneo. Fruto é o quê? Amadurecimento. O fruto você come, ele está bom quando ele está maduro. Então isso fala para nós sobre um progresso. E progresso exige o quê? Crescer dói. Crescer gera desconforto. E a grande questão é que à medida em que a revelação da vontade de Deus é revelada a nós, a nossa vontade ainda não está alinhada com a vontade dele. Ou seja, Jesus nos pede para fazermos coisas que são contrárias à nossa vontade. Jesus nos pede para fazer coisas que muitas vezes vão nos desagradar. Mas aqueles que querem ser cheios da vontade de Deus são aqueles que submeteram, que consagraram a sua vida para agradar a Jesus. Nós recebemos muito dele. Nós recebemos da sabedoria, nós recebemos do entendimento. E na hora de clamar, Senhor, vem, nós queremos ser cheios. Vem com a tua glória, vem com a tua revelação. Nos revela a beleza do Senhor. É tão bom. Mas e quando somos constrangidos por isso? E quando precisamos dar? E quando precisamos nos doar, não para agradar a nós, mas para agradar a Ele? Será que temos um coração tão alinhados a ponto de nos entregarmos a tomar atitudes, termos uma conduta, tomarmos decisões na prática que vão nos desagradar, mas que vão agradar ao Senhor, para que a vontade dEle seja revelada em nós e através de nós? Porque assim como um pai, Jesus, Ele se agrada quando a nossa conduta o imita. Quando a beleza dele é revelada através da minha e da sua vida. Nós queremos conhecer o Cristo, mas o Cristo decidiu se revelar através da sua igreja. E Ele quer se agradar através dos seus filhos, através das suas imitações. Como é bom para um pai. Eu me lembro um dia que, ao final do culto, eu cheguei lá no Kids, e a professora, a tia do Kids, se eu não me engano foi sua mãe, não foi? A Isa está confirmando aqui, foi a tia Denise, mãe da Isa. Ela chegou emocionada para falar comigo, e ela falou comigo assim: olha, a gente fez um momento de ofertas aqui no Kids, e a Bianca, no momento da oferta, a gente deu algumas moedinhas simulando a oferta, e ela falou, depois de ter entregado a oferta, que ela queria dar algo a mais. E esse algo a mais que ela queria dar é o tênis dela. O tênis preferido dela. O tênis que mais corria. Porque criança tem isso, ela acha que ela corre mais, é o poder do tênis. Então o tênis mais rápido dela, o preferido, ela falava assim naquela época, né, ela tinha mais ou menos ali 2 anos e pouquinho, foi o que ela entregou. E sabe, ela é minha filha. Eu amo ela independente. Há muitos desafios, há muitas coisas ainda que é difícil de ensinar para ela. Mas como agradou o meu coração saber que no coração dela já nasce coisas que tem muito a ver com a minha história de renúncia, tem muito a ver com a história da Jaqueline de renúncia. Sei que tem muitos novos que não conhecem a nossa história, mas eu fui, na minha adolescência, de jogador de futebol. Eu larguei tudo, larguei minha família para viver
os propósitos de Deus. A Jaqueline, ela já era concursada, ela simplesmente pediu conta, largou tudo e veio para Curitiba ser missionária, para viver pela fé. Então nós temos uma história de entrega e de renúncia, e de desapego às coisas materiais. E isso é muito bom, mas alegrou muito ao meu coração ver isso na vida da minha filha, tão novinha, mas já entendendo o princípio espiritual. Sabe? E eu, humanamente falando, tenho esse sentimento, eu fico imaginando o sentimento de Jesus. Quando em situações do dia a dia, o nosso ego sobe, a nossa vontade, ela vem muito forte, a gente tem desejos assim que parece que nos controlam, mas aí a gente renuncia, a gente abre mão, porque entendemos que é mais valioso agradar a Jesus do que agradar a nós mesmos. Essa é a segunda forma, é aquilo que nos impulsiona a uma conduta que agrada a Jesus, para vivermos uma vida digna dele. E a terceira coisa, o terceiro C da vontade de Deus, é a constância. Olha o que o texto continua dizendo: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Se a primeira é conhecimento e a segunda é conduta, agora a constância revela uma vida cheia da vontade de Deus. Eu não vou conseguir viver esse transbordar da vontade de Deus se uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou de outro jeito. Se uma hora eu quero Jesus, outra hora eu não quero Jesus. Se uma hora eu quero viver uma vida consagrada, de oração, de leitura da Bíblia, e outra hora eu só quero saber de entretenimento. Não. Viver a vontade de Deus exige constância, exige permanecer. O resultado para vivermos uma vida de pleno conhecimento de Deus não são decisões pontuais, não é aquilo que eu fiz um dia, é aquilo que eu faço sempre. E tem um texto na Bíblia que muitas vezes a gente não consegue entender, que fala sobre constância, para vivermos a vontade de Deus, que é a parábola da casa sobre a areia e da casa sobre a rocha. A gente até entende porque no versículo anterior fala que aquele que ouve e não obedece, ele colocou sua casa na areia, como um homem que construiu a sua casa na areia. E aquele que ouve e pratica é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas não é incomum entendermos que esse obedecer é no sentido de direção. No sentido assim, os dois tinham que construir sobre a rocha, sobre um lugar específico que tinha rocha. E aí o obediente foi lá na rocha. E o insensato, ele foi lá na areia porque ele desobedeceu aquilo que ele ouviu. Mas não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer, a parábola quer dizer que dois homens construíram suas casas no mesmo lugar. Eu vou ler para vocês, que está escrito em Lucas 6, 48 e 49. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôs a abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Está falando sobre constância.
está falando que um colocou, mas aquela obediência, o viver a vontade de Deus, não foi suficiente para alcançar profundidade. É aquele que obedece uma vez. É aquele que quer uma vez e depois não quer mais. É aquele que é inconstante em relação à vontade de Deus. Até ouve, até está num ambiente onde Deus está agindo, mas ele nunca sobe a régua e decide viver o mais profundo. Ele é como o jovem rico. Ele obedece os princípios mais superficiais. Mas quando Jesus pede, cara, entrega tudo, ele é inconstante. Ele não quer mais. Ele avalia o que é melhor para ele. Ele obedece, muitas vezes, até aquilo que é a linha do proibido e permitido. Mas ninguém alcança uma profundidade com Cristo se não consagrar, muitas vezes, até aquilo que é permitido. Como a mulher que quebrou um vaso de alabastro aos pés de Jesus. Se ela não quebrasse, ela não estaria fazendo nada de errado. Mas ela não queria perder a oportunidade de adorar e entregar tudo diante dos pés do seu Senhor. Ser cheio da vontade de Deus é decidir trilhar o caminho da profundidade, de ir além, de fazer o melhor, de buscar cada vez mais, de adorar cada vez mais, de obedecer cada vez mais. Não é se medir pelo todo mundo faz, mas é ir além, é fazer tudo o que eu posso para viver e para conhecer a Cristo, é dar o meu melhor. E sabe, isso é importante, porque se exige perseverança, é porque muitas vezes o caminho é difícil, é porque tem lutas. A casa na areia e a casa na rocha sofreram chuva, vento, tempestade, do mesmo jeito. Mas sabe qual que é o nosso problema da nossa inconstância? É que muitas vezes eu estou vivendo longe de Deus, aí vem um problema, bum, me joga para baixo. Aí eu vou lá, não vou lá para Jesus de novo, porque agora eu preciso ficar bem de novo, eu preciso renovado, eu preciso de uma oração forte. Aí eu volto e tenho que construir minha casa de novo. Caiu, vamos construir de novo. Aí eu não cavo alicerce, eu construo na areia de novo. E aí eu fico levantando, e quando vem uma dificuldade, a minha casa é derrubada, ou seja, eu não tenho um alicerce firme. Mas aqueles que decidiram o caminho da profundidade, eles estão vivendo um tipo de vida diferente. Eles estão olhando para Jesus. A vontade de Deus para Cristo era como um alimento. Ele diz, a minha comida é cumprir a vontade do meu Pai. É uma das palavras mais marcantes aonde Cristo revela a relação dele com a vontade do Pai. Mas eu não creio que essa é a mais profunda. Eu creio que a revelação da virtude de Cristo em relação à vontade do Pai é quando ele está lá no Getsêmani. É quando ele está numa realidade assim, onde está à porta já o cumprimento final da vontade de Deus. Qual era o vento? Qual era a tempestade? Era violência, era rejeição, era o meu e o seu pecado, era a traição, era o abandono. E ele diz, se possível, afaste de mim esse cálice, mas, sobretudo, seja feita a tua vontade. Ali Jesus revela o quanto ele era cheio da vontade de Deus, porque ele estava disposto a perseverar e colocar a sua vida
em uma condição onde nada mais era mais importante para ele, nem a sua própria segurança, nem a sua comunhão plena com o Pai, do que cumprir a vontade de Deus. E sabe por que muitas vezes a gente desiste? A gente desiste em coisas muito menores, que às vezes revelam o nosso coração. A gente ultrapassa muitas vezes a vontade de Deus para viver as nossas, por causa muitas vezes do tempo. Ah, não, isso está demorando demais. Está demorando demais para Deus responder, para Deus abrir essa porta. E aí a gente vai lá e faz o quê? Toma a mão, como Saul fez, e começa a fazer as coisas do nosso jeito. A gente se decepciona com pessoas. Deus nos coloca num lugar, Deus faz coisas nas nossas vidas, Deus abre portas, mas porque pessoas nos decepcionaram, a gente começa o quê? A deixar o nosso coração ser atraído para fora da vontade de Deus. A gente deixa muitas vezes carências emocionais nos conduzir para totalmente fora da vontade de Deus. Ah, eu tentei fazer da forma certa, mas eu não fui correspondido. Então agora eu vou sair por aí me relacionando com várias pessoas, porque se do jeito certo, do jeito que a Bíblia diz, não deu certo, então agora eu vou fazer do meu jeito, agora eu mesmo vou suprir a carência do meu coração. Mas o Senhor quer ensinar, e nós como geração precisamos decidir viver uma vida a partir das virtudes de Cristo, que expressam a vontade de Deus, não apenas quando Deus cumpre a nossa vontade, não apenas quando Deus diz sim para as nossas orações, não apenas quando Deus cumpre propósitos que nós sonhávamos e vivemos realizações, mas viver a vontade de Deus em meio a frustrações, em meio a decepções, em meio muitas vezes a tristezas passageiras, em meio muitas vezes a rejeição de pessoas, porque se passamos por todas essas coisas e somos fiéis, expressamos a glória de Cristo na plenitude da vontade de Deus. Essa constância que Deus Ele quer nos dar. Chega de vivermos uma vida arrastada de um lado para outro. Mas Deus Ele quer gerar em nós uma força para que possamos viver plenamente em conhecimento, em conduta e em constância aquilo que Deus tem para nós. E isso expressa de fato que queremos esse evangelho, que aquilo que nós adoramos é verdadeiro e que de fato o evangelho nos encontrou com poder. Porque se a vontade de Deus não é expressa em nós em todas essas circunstâncias, será que o evangelho que nós acreditamos não se tornou apenas uma teoria? Será que aquilo que nós acreditamos que é ser uma igreja centrada em Cristo não se tornou talvez mais um clube? Será que o Cristo que nós dizemos que adoramos não se tornou em mais um ídolo? Que nós vamos na direção quando Ele corresponde à nossa vontade, mas que nós desanimamos, nos afastamos ou servimos mais ou menos quando aquilo que nós gostaríamos não é realizado? Ei, Deus está nos chamando para um novo nível. E eu quero orar aqui nessa noite, para que o evangelho nos encontre como o poder de Deus para a frutificação. Ah, como está escrito, querido. Crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Eu quero orar aqui nessa noite, para que o evangelho de Deus nos fortaleça no poder da glória de Cristo,
para que possamos sair daqui convictos, mas não apenas direcionados, mas capacitados pela glória de Deus para obedecermos e para enfrentarmos o que for preciso, mas vamos viver a vontade de Deus, de dentro para fora, conhecendo a vontade de Deus, mas que ela se manifeste com vida, com dignidade de vida e com frutos em nós, em cada atitude, em cada decisão. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Porque Jesus está falando, meu filho, é tempo de crescer, é tempo de ir além, é tempo de conhecer que a vontade de Deus para a sua vida é para hoje. E que Jesus, Ele quer te levar para um novo nível. Feche os seus olhos, comece a orar aí em nome de Jesus. Será que você tem consagrado a sua vida inteiramente a Jesus para viver a vontade dEle? Talvez você já tenha dado essa desculpa. Não, eu não estou vivendo a vontade de Jesus porque eu ainda não descobri qual é o meu propósito, qual é o meu ministério. Eu não vivi ainda a vontade de Jesus porque eu ainda preciso organizar algumas coisas na minha vida. Eu não vivi a vontade de Jesus ainda porque eu não passei no vestibular, que é o que Deus tem para a minha vida, porque eu não consegui aquele emprego, porque as minhas contas estão difíceis. Ah, querido, a vontade de Jesus é muito além disso. É algo muito mais profundo. Se você decidir hoje viver com profundidade, em obediência, diante da realidade que você está, você vai ter certeza, mesmo que piore muito, ainda assim, as aflições são passageiras, mas a glória de Cristo é produzida de maneira eterna. Eu não preciso de uma casa melhor, eu não preciso de um emprego melhor para viver a vontade de Deus, eu não preciso de uma igreja melhor para viver a vontade de Deus. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Ah, Jesus, nós temos fome e sede por vivermos a Tua vontade. Que nada, que as distrações do mundo nos roubem de viver a vontade do Senhor, ó Pai. Que a gente não construa ídolos que vão nos afastar e nos distrair daquilo que o Senhor tem, Pai. E que essa palavra seja suficiente em nossos corações, Jesus. Ah, Jesus, vem sobre corações aqui nesse lugar, Pai. Nos alinhe à Tua vontade. Enquanto você está aí em oração, e eu vou te convidar a sair do seu lugar, a vir até o altar, colocando a sua vida diante do altar do Senhor, para viver um novo nível na vontade dEle, para transbordar dessa vontade. Talvez em algum momento dessa mensagem você entendeu que pode além, que pode ir mais fundo, que precisa de um transbordar de Deus sobre a sua vida. Você é convidado. Enquanto eu vou estar declarando a continuidade daquilo que Paulo escreveu, e eu declaro que em nome de Jesus que essa palavra tome o seu coração aqui, porque Paulo continua, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as invisíveis, as visíveis,
sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia! Que vivamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos adorar ao Senhor. Continuar nesse mesmo espírito. Qualquer momento, se você quiser, pode continuar aqui na frente. Quero orar aqui mais uma vez. O Espírito Santo move algo no meu coração, até engraçado, que pessoas aqui que no começo acharam assim, poxa, é hoje que eu vou descobrir a vontade de Deus, e agora estão em crise com a vontade de Deus. Mas essa crise é para você crescer. Se você está em crise, se você está desconfortável agora, se você vai sair daqui pensando, cara, tem tanta coisa para mover a partir de agora, saiba, é melhor começar, porque na vontade de Deus é Ele mesmo que sustenta. Agora, se você seguir fazendo a sua vontade, você não vai sustentar. É melhor vivermos uma crise conduzida, sendo carregado por Deus de amor, do que vivermos uma crise porque estamos longe dEle e longe daquilo que Ele tem para nós. Feche os seus olhos, deixe eu orar pela sua vida. Jesus, eu oro para que o Senhor gere naqueles que estão aqui as crises que o Senhor tem, que o Senhor os leve a um nível onde eles vão precisar caminhar por fé, que o Senhor comece a desarrumar, ó Pai. Pessoas vão sair daqui pensando assim, estava tudo tão planejado, estava tudo tão organizado, eu tinha data, eu tinha o recurso, eu tinha as pessoas certas. Talvez alguns já tinham até a passagem comprada, mas hoje Deus está falando, meu filho, hoje eu encontrei o teu coração. E a intenção, o que move, os objetivos que você tinha, não estavam alinhados com a minha vontade. Fariam bem a você, trariam conforto a você, mas não estavam alinhados com o que eu espero de você. Consagre tudo a mim. Jesus está falando a corações aqui nesse lugar. Ah, Jesus. Pai, em nome de Jesus, encha de satisfações corações aqui, Pai. Há corações nesse lugar que se moveram também por algumas carências, que se moveram porque sentiram falta. Mas o Senhor está dizendo que a ausência, a falta, o descontentamento vai continuar, porque não é sobre o lugar que você está, é sobre aprender que em Cristo, que quando temos Cristo, nós temos uma esperança de vida eterna, e é essa gratidão que nos faz sermos contentes em toda e qualquer circunstância. Hoje o Senhor encontra corações que não vão se mover mais por carência, que não vão se mover mais pelas faltas que sentem, mas que entenderam que em Cristo tem tudo.
Ah, Jesus, completa corações aqui nesse lugar. Jesus, eu oro para pessoas aqui, por pessoas aqui nesse lugar agora, para que o Senhor venha com poder, transborde agora, Jesus. Muitas vezes falta coragem, muitas vezes falta fé, muitas vezes falta decisão, ó Pai. Força, Jesus, para caminhar segundo a Tua vontade. Mas hoje, manifesta o Teu poder. Manifesta, Deus, na força do Senhor, para que Teus filhos possam prosseguir, para que Teus filhos possam caminhar, para que aquilo que eles andam tão frustrados, eu sabia que eu deveria fazer e não fiz, eu sabia que eu não deveria fazer e eu fiz, não seja mais alvo de frustração, mas que no poder do Senhor eles passem a Te agradar em toda e qualquer situação. Nós oramos a Tua palavra para que ela se complete em nossas vidas e que possamos viver a Tua vontade em todo o tempo. Assim nós oramos e declaramos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Depois a gente vai adorar mais um pouco, vamos ter o nosso tempo de comunhão. Faça assim com a sua mão mais uma vez para a gente encerrar esse culto de maneira bem alegre. Pai, a gente se alegra, Deus. É tão bom ser igreja, é tão bom, ó Deus. O Senhor fez tantas coisas no dia de hoje. Tivemos nosso Holy Casais, que foi maravilhoso. E esse culto também que nos enche, Pai, de alegria para avançarmos em conhecer ao Senhor e viver a Tua vontade. Eu oro para que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito seja sobre toda a Tua igreja aqui reunida, hoje e para todos sempre. Amém. Vamos adorar ao Senhor.